Oi, gente, aqui é a professora Juliana e hoje nós vamos dar continuidade ao que nós estudamos na aula 1, livro 2, capítulo 1. Hoje nós trataremos de letras de música e podcast. Vamos lá? Eu vou responder a alguns questionamentos que eu tinha colocado no final da aula passada, alguns com respostas pessoais e outros de acordo com as pesquisas. Existe alguma música que quando toca faz você recordar de algum momento importante da sua vida? Qual música e por quê? A música Ressuscita-me, da Aline Barros, porque tocou quando eu estava na fila, prestes a entrar no prédio onde eu prestaria vestibular. Ao ouvir uma música de que goste, você já parou para analisar a sua letra e o que ela realmente quer dizer? Sim, faço isso muitas vezes, porque eu quero entender o que é que está nas entrelinhas do texto, a mensagem que o compositor quis passar. De que estilos musicais você gosta? Eu sou bem eclética, mas eu tenho muito bem pensado, ou seja, decidido, definido o que eu não gosto. Não é porque eu não goste que eu não vou respeitar, eu respeito a opinião das pessoas, ou seja, eu não gosto, mas outra pessoa pode gostar. Como está a atual situação do cenário musical brasileiro? Hoje nós temos vários programas para novos talentos. Ou seja, mas será que essas pessoas realmente alcançam a fama ou são apenas 15 minutos de fama? Esse sucesso é prolongado, ele perdura ou não? Eu me questiono às vezes sobre isso. Qual o gênero mais tocado? Eu acho que é o sertanejo, suponho, né? Mas vamos ver aí na nossa pesquisa. E eu tenho uma pesquisa sobre o comportamento do consumidor de música da Opinion Box, que é tipo uma plataforma, um aplicativo, tá? Que foram entrevistadas 2.040 pessoas e a confiança da pesquisa é de 95%. Aqui nós temos 48% dos entrevistados do sexo masculino e 52% do sexo feminino, ou seja, a opinião das mulheres se destaca. A região mais expressiva aqui, né, foi a região sudeste, com 51% dos entrevistados. A faixa etária que se destacou, né, com mais entrevistados, foi a faixa etária entre 30 a 39 anos. E as classes sociais que se destacaram, as classes C, D e E, ou seja, da classe média à classe mais baixa. Ok? Vamos seguir? Nós temos aqui o restante da pesquisa, com alguns hábitos de música dessas pessoas que foram entrevistadas, com a frequência em que essa pessoa ouve música e o estilo musical preferido dela, tá? Se destacou que a maioria das pessoas escuta música todos os dias um pouco. Algumas todos os dias, o dia todo, e todos os dias a maior parte do tempo. Ou seja, o povo brasileiro gosta de música, tá? E os estilos musicais preferidos, quase acertei aqui, No meu caso, eu acho ainda que o sertanejo se destaca com relação ao pop. O que é que vocês acham? Mas, segundo a pesquisa, né, foi o pop com 48%. Em seguida veio o sertanejo, MPB e rock. Depois temos cristão e gospel, eletrônica, pagode, samba clássico e funk. Olha aí que surpresa o clássico aqui. Bem interessante essa pesquisa. Vamos seguir? Vamos entender um pouquinho do serviço de streaming de música, que é o quê? Aquela venda de música no formato digital, tá? Para ser consumida também. Vamos lá. Aqui nós temos que as plataformas de streaming de música faturam por meio da cobrança de assinaturas e com propagandas. Ou seja, eu vendo as músicas, né? A pessoa faz uma assinatura para ela ter acesso a essas músicas por um tempo, ou elas podem comprar essa música definitivamente. E nós temos muita propaganda. Por quê? Eu quero tentar persuadir o meu leitor, aquela pessoa que está ali na minha plataforma, a comprar o produto ou o serviço. Ok? As plataformas mais populares, eu coloquei aqui algumas, Spotify, Deezer, YouTube Music e algumas outras. Mas no Brasil se destacam Spotify e Deezer. E as plataformas afirmam que cedem, tá? Pagam 70% do seu faturamento para
pagarem os compositores os direitos autorais, ok? Vamos entender o gênero podcast. O podcast é um texto feito para ser ouvido. Imagine uma pessoa que vai dar uma entrevista numa rádio. Você só escuta, você não visualiza a pessoa. Mesma coisa no podcast. Você vai ouvir a voz, ou seja, o texto que foi produzido, a pauta produzida, mas você não vai visualizar a pessoa. Ele é um arquivo somente de áudio. O podcast é o quê? Todo tipo de mídia de áudio que possa ser ouvida em dispositivos móveis e computadores. E segundo o site digital, coloquei aqui, retirei do livro de vocês, de modo geral, o podcast é um programa disponibilizado no meio digital, que permite às pessoas acompanharem e terem atualizações ao mesmo tempo em que o conteúdo é lançado no site. Que eu coloquei uma imagenzinha do funcionamento do podcast. Nós estamos acostumados a ouvir esse tipo de áudio nos celulares. Aqui, os podcasts surgiram no Brasil em 2004. Isso mesmo. Eles foram feitos para serem ouvidos, utilizados em computadores e iPods. Depois, o serviço se expandiu para todos os smartphones, ok? O Brasil é o segundo mercado em consumo de podcast no mundo, segundo o levantamento feito pela plataforma Podcast State Soundbites. Ou seja, a gente só pede para os Estados Unidos com relação ao uso desse material, tá? E também a veiculação, a divulgação de opiniões, arquivos através de podcast. Os temas tratados são temas diversos, tá? A gente não tem um tema específico. Hoje em dia a gente tem muito podcast sobre a questão do isolamento social, o coronavírus, as atitudes do governo com relação a essa pandemia. São coisas mais comuns por agora. Como é que a gente prepara um podcast? Eu coloquei aqui algumas dicas para você, tá? Primeiro você vai selecionar um tema, ou seja, a sua pauta. E você vai fazer o quê? Pesquisar sobre ele em fontes confiáveis. Você monta um roteiro, checa lá as informações se são verídicas. Depois que você checa, montou o roteiro direitinho, você começa a gravar o podcast com material adequado. Um microfone de qualidade ou um notebook gravando somente o áudio ou até mesmo o seu smartphone, tá? Você grava e você divulga. Muita gente divulga nas suas plataformas digitais, isso com poder mais aquisitivo. Algumas pessoas em suas redes sociais. Gente, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Bom estudo. Se necessário, revejam a nossa videoaula de hoje. E até a próxima. E lembrem-se, redação em foco. Até a próxima.